segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher ou homem com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estávamos apresentando aquilo que a gente sempre chama de nova evangelização. Nova evangelização. O que é nova evangelização? É um movimento carismático, é um movimento de cursilho, e são outros movimentos. Nada disso. A nova evangelização é que a gente perdeu o sentido do Evangelho. É preciso devolver ao homem que busca, preste bem atenção, ao homem, o ser humano, que busca a verdade. Porque quem não busca a verdade pode continuar comendo as porcarias que o mundo oferece. Porque somente a verdade te liberta. Então, o homem que busca a verdade precisa, de novo, penso eu, no mundo de hoje, reapresentar quem é Jesus Cristo, quem é este homem que é o Salvador. Mas como hoje o tema é muito impelente e se apresenta o ato religioso em si mesmo, desde o Antigo Testamento. Quem é a pessoa religiosa? Porque é cristão? Porque é crente? Porque é judeu? Porque é islâmico? Porque frequenta este movimento? Porque frequenta o outro movimento? Nada disso. Eu coloquei na tua frente, fala Deus, a água e o fogo. Você escolhe. Pode botar a mão no fogo, pode botar a mão na água. E a tua escolha. Eu coloquei na tua frente o bem e o mal. Mas, espera aí, mas o que é o mal? Todo mundo faz assim? Este é o grande problema. Todo mundo faz assim. Não. Existe uma lei do coração. Universal. Quem tem crianças não perguntaria aqui mesmo. Eu sempre pergunto para as crianças. Você está vendo esta mão? O que é a matéria, não é? Está vendo? Se eu der um tapa, o que eu sou? Sou bom ou sou mau? O que você acha?
sou mau, não é? Se eu fizer um carinho com a minha mão, sou bom ou sou mau? Sou bom. A criança entende. Entre o bem e o mal. Entre a verdade e a mentira. Não adianta, não se engana, gente. Isso está escrito no DNA do ser humano. Nós não temos somente o DNA do sangue para saber se somos filhos de quem. Está escrito no nosso coração o DNA de Deus, que é a nossa consciência. E para Deus alertar esta consciência, porque exatamente os homens, os povos tinham se esquecido disso, que ele deu os mandamentos, mas não precisava, porque já está escrito na consciência do ser humano. De todos os homens que frequentam a igreja ou não frequentam a igreja. Isso é secundário. Se alguém frequenta a igreja, ele sabe por quê, sei lá, eu sei por que vou na igreja. Repito uma coisa que eu já falei outras vezes. Frei, o senhor é santo, falaram para mim. Falei, tá. Me diga o sinal porque eu sou santo. Porque o senhor reza muito. Falei, meu filho. Aí que você se enganou redondamente. Eu rezo muito exatamente porque não presto. Que se não rezasse, afundo de vez. Entendeu? Então, eu sei por que frequento a igreja. Cada um sabe por que vai frequentar a igreja. E o que procura na igreja. Compreende? Mas não está aí o fato. Este é o momento. Mas aonde tem que levar a oração? A oração tem que levar ao coração. Fazer do coração que não presta, um coração que preste. Esta é a finalidade da oração. Fazer da minha ignorância a sabedoria. Transformar o mal em bem. E por isso que Deus deu depois aos homens os mandamentos. Então não podemos dizer todos fazem assim. Não é bem assim não. Então é melhor eliminar de vez Deus da conversa da gente. Ele não existe, ninguém vai ter que dar conta a ninguém. No fim da vida eu vou prestar conta a mim mesmo. Como é que você vai prestar conta a ti mesmo? Vai acabar no beleléu. Compreende? Então esse é o primeiro princípio religioso. Antes de qualquer formulação religiosa, que possa ser budista, se fala tanto do diálogo entre as religiões, diálogo, pelo amor de Deus, eu fico louco, tá? Que diálogo entre as religiões? Uma coisa antiga da humanidade, desde sempre. Faço o bem, evito o mal. Isso não une as pessoas. Não une as pessoas, gente. Quando eu era reitor do seminário lá em Jacareí, tinha um grupo de crentes que me ajudava a manter os seminaristas. Gente, eu não fiz nada, simplesmente fiz o meu dever na vida. Recebi prêmio de um grupinho de crentes lá, dos jovens, me proclamaram o homem do ano de Jacareí, aqueles concursos que eles fazem entre os jovens. A gente não fez nada. Não fui pregar ninguém, não fui... Gente, é tão simples a vida. Para que complicar tanto a nível de teologal, a nível de bispos, a nível... Gente, estamos perdendo a capacidade de viver. A religião não é intelectualização, que quer dizer sofismas da mente, criação da nossa maneira de pensar. Aonde a gente vê, eu penso assim. Eu penso assim. A minha religião é assim. O teu pensamento é assim.
Não a tua religião, por favor. Não vamos colocar, é coisa séria a religião. Por que a religião é coisa séria? Porque a vida é coisa séria. A vida é coisa séria. Porque quando Deus terminou de dar os mandamentos aos homens, aos judeus, falou, eu te coloquei na tua frente o bem e o mal. Se você escolher o bem, você vai viver. Se você escolher o mal, você vai morrer. Entenderam por que colocou os mandamentos? Ele não disse, se você escolher o bem, eu vou te dar o paraíso. Que a gente coloca na consciência da gente. Se eu fizer algumas obrinhas bonitas, Deus vai me dar o prêmio, não é? Vai me... Se eu fizer isso até... Eu não lembro bem no meu catecismo se tinha isso, se tirei da minha mente. Se me falaram que tinha uma balancinha, que os meus atos bons iam ser ficados do lado da balança, era assim mais ou menos, antigamente, como é que era? Ia ser colocado os atos bons no prato da balança, e os atos que não prestavam no outro prato da balança. Dependendo de onde caísse a balança, que ia ser salvo ou ia ser condenado. Entendeu? Não tem nada disso. E consequência. Eu te coloco as minhas leis. Quer dizer, as leis de Deus são leis de vida. E quando nós falamos de vida, gente, começa a vida primeiro biológica, física, vida psicológica, o estar bem dentro do próprio espírito, da própria psique. Vida espiritual, ter a paz no coração. Depois, com a vida de Cristo, vida eterna. A vitória sobre a própria morte física. Consequência depois, como nós somos uma ilha, mas vivemos junto com os outros, vida social, onde começa a sociedade, na família, marido e mulher. A unidade, a força de levar em frente um casamento. Geração dos filhos, que os jovens hoje não querem mais. Gente, não é de brincadeira, não. Eu lembro nos anos 70, se discutia muito. Não sei se alguém de vocês leu, entendeu? O malthusianismo, ou o neomalthusianismo, esta palavra que eu usava, porque foi a Malthus, dizem que era filósofo, antropólogo, porque vem tudo com esses nomes blasfemados no mundo. Ah, não, ele é psiquiatra, ele é antropólogo, ele é filósofo, ele é tudo. E o mundo busca as respostas neles, não? Então, este Malthus, nos anos 70, falava que o povo estava crescendo demais e a produção dos grãos de menos. Então, o mundo ia morrer de fome, porque a terra não tinha para que produzir. Já naqueles anos, pelo dom que Deus me deu da fé e de interpretar a vida à luz da palavra de Deus, falei, não é assim, não. Não se preocupe, não. Primeiro, a tecnologia vai produzir muito mais. Segundo, o mundo não vai morrer de fome, porque os homens não vão, no próprio egoísmo, não vão querer mais filhos. Porque quer se divertir, quer ir nas baladas, quer ir nos carnavais, quer viajar. Mas é ilícito isso aqui. Primeira lei é a vida, gente.
Nós não nascemos para nos divertir. Nós nascemos para viver e para produzir vida. Vocês podem ver que as coisas não funcionam bem no mundo moderno. A vida não é uma diversão. Porque de outra forma nós somos como crianças que vivemos desde os 2, 3 anos, quando começamos a nos entender por gente, empinando pipa, sem ir à escola, sem ter o futuro, sem crescer em nenhuma outra opção da nossa existência. A vida é muito séria para jogar lá fora. Além de ser muito bonita, mas é muito séria. Compreende? Então eu coloquei na tua frente o bem e o mal. Mais universal do que isto, gente. É preciso outro diálogo religioso para saber o que pensa o judeu, o que pensa o cristão, o que pensa fulano, para construir a fraternidade universal. Para saber que os seus filhos têm tanta fome quanto os meus filhos, de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer categoria social, gente. Porque tem os egoísmos pessoais e depois vem os egoísmos sociais. Porque se você pertence a um povo, tipo como eram os romanos, que não podiam ser julgados por ninguém, como são agora os americanos, que não podem ser julgados por ninguém, porque eles são os super-homens, como eram os nazistas, como foram todas as potências imensas, porque pertence àquele povo é raça superior, porque pertence a outro povo é raça inferior. O que te faz raça superior a raça inferior, gente, é o teu coração. É o teu coração. Mas é gozado que quando o teu coração se converte, aí que entra quem é Jesus Cristo. Quem é o psicólogo da vida humana? Quem encontra Cristo não se põe a mandar, se põe a servir. Vocês querem experimentar um sinal religioso de uma pessoa? Vocês querem? Quando a pessoa escolhe para si o último lugar, nos grupos, na comunidade, na sociedade, mas com paz, com tranquilidade. Não porque me coloca lá, mas porque eu estou bem e eu não preciso de nenhuma vaidade para ser alguém. Eu já sou alguém. E quando, na prática, a pessoa se põe a serviço de todos. Pode ter certeza que esta pessoa encontrou Deus. Não vamos nas altas esferas do cristianismo, de morrer com Cristo, oferecer a própria vida na cruz com Cristo. Vamos deixar de lado isso. Já seria muito, muito, muito para a nossa cabecinha, não? Basta essas coisas muito mais simples da nossa existência humana. Esta pessoa encontrou Deus. Esta pessoa se tornou uma pessoa religiosa. Por quê? Porque somente quando o seu coração está preenchido de Deus, ele está bem em qualquer lugar. Ele está bem em qualquer lugar. Pode ser rei, pode ser presidente. Conheci gente. Primeiro-ministro, conheci. Como conheci também gente que se dizia religiosos,
que por qualquer coisinha que falaram para ele, caiu o mundo. Toda a sua religiosidade foi para abaixo. E aí por diante. Então aí nós entramos já no diálogo humano, na convivência humana. E como disse para vocês, existe a morte do ser humano. Existe a morte social. Eu fico, desculpe, ainda bem que eu vivo sozinho, dá muito tempo para pensar. Mas quantas receitas erradas, já pensou o médico dar uma receita errada para o doente? Quantas receitas erradas que estou dando para a humanidade? Com todos esses movimentos sociais. Quantas receitas erradas? Mais cadeia, mais pena de morte, mais isto, mais aquilo. Não, é porque são pobres, por isso que eles roubam. Aí vem uma governante, coitadinha dela. Não, no Maranhão tem mais homicídios porque agora o país, como se chama lá? O Estado ficou mais rico. Gente, estamos a níveis de loucura. Estamos a nível de loucura. Gente, se rouba e se mata porque o coração não presta. O coração não presta. O coração já foi para o beleléu. E quem é que pode curar o coração dos homens? É Deus. Ele é o médico, ele é o remédio. É gozado. Ele é o médico, porque nos fala o que nós temos que fazer, como um bom médico fala para o paciente, não é? E ele também se faz remédio para a gente. Aí começamos a compreender bem a vinda de Cristo como Salvador do mundo. Aí que nós começamos a compreender porque Ele não veio condenar o mundo. Ele não veio julgar o mundo. Como o médico não julga o paciente, gente. Veja que muda totalmente do sistema de culpabilidade ou não culpabilidade. Condenação ou salvação que alguém de fora vem me oferecer. Não. Se trata sempre do jogo da vida. A humanidade está doente. Está certo, está doente. Nós temos todos estes crimes, estas coisas. Está doente. Mas quem que diz e tem a coragem de dizer que fora de Cristo só existe a morte? Quem que diz isso mesmo? Nas apresentações religiosas temos medo. Mas a verdade é essa. Quem que oferece de novo ao mundo Cristo como salvação individual? E logicamente, quando fala de salvação, gente, me entenda bem. Vocês me conhecem, me devem conhecer bem um pouquinho. Que a minha mente não se contente com pouca coisa. Então, se é salvação, eu quero ver o desenvolvimento, o crescimento, a realização e o futuro do meu ser. Gente, não é uma salvação de prêmio e castigo, não me interessa. É o sentido da vida. É o sentido da vida.
Como qualquer um de nós quer ter este sentido, que depois se realiza e coloca a realização dos meus sonhos. Bom, lógico que temos que ter os sonhos, mas o sonho maior é a realização da minha pessoa. Então, Deus não me coloca num estado de destruição, de não valência, Ele me coloca num estado de busca de uma vida plena. Então, a primeira coisa, quem que pode me fazer isto? Filosofia, dinheiro, luxo, comida, bebida, prazeres, carnavais, Copa do Mundo, Olimpíadas, ou algo diferente. Ah, Frei, mas aí ninguém vai aceitar. Ótimo. Está claro. Então que o mundo não quer Deus. Está claro que não quer. Ou não entendeu. Ou não entendeu. E depois a realização também deste universo, por onde caminha. Deus fala, eu farei uma nova aliança com os homens. Ele mesmo percebeu que dar só os preceitos não valia nada. Não valia nada. Não chegava a nada. Porque os homens são incapazes de observar os mandamentos. Aí ele fez a nova aliança. Eu escreverei os meus mandamentos, eu escreverei os meus preceitos. Veja que se fecha o círculo. Nós falamos que já no coração da gente, sem os mandamentos escritos, dados a Moisés no Monte Sinai, o ser humano, de todas as raças e todos os tempos, de todas as culturas, faça o bem e evite o mal. É o primeiro princípio da vida. Mas eu colocarei os meus mandamentos no seu coração, na sua mente. Eu virei, eu estarei no coração da gente. Eu estarei na mente da gente, na inteligência da gente, aonde, o que quer dizer isso? Não dá para entender, não? Dá. Por que pecamos? Por ignorância. Porque pensamos que aquilo é bom para mim. Por isso pecamos. Vocês colocam na frente de uma criança R$1 milhão. Coloca na frente de uma criança, sei lá, chocolate, qualquer outra coisa, ou um brinquedo. O que a criança escolhe? Óbvio, não? Óbvio. Gente, assim somos nós. Assim somos nós. Por isso que Deus é misericórdia. Porque nós somos ignorância pura acerca da vida, acerca dos valores da vida, sobre o sentido da vida. Mas a história é história, porque começou com a criação e vai terminar com a redenção. Porque repito com uma frase que já falei outras vezes: Deus é bom, mas Ele não é cretino, não.
Ele não é bobo, não. Nós podemos colocar ele de lado, mas ele não é imbecil, não. Porque quem conduz a história é ele. Ele faz a história. Ele é a história. É nele que nós realizamos também a nossa pequena, individual história, nele, fora dele. Nada, absolutamente nada. Nós podemos alcançar tudo o que quisermos na vida. Eu poderia até chegar a ser papa, eu, pessoalmente, como sacerdote. Teria alcançado o quê? Nada. Nada, de nada, de nada. Vocês podem chegar até ter uma vida sem nenhuma doença, 200 anos, 300 anos. Teria chegado aonde? Nada, de nada, de nada. Porque em Deus que nós temos a realização total do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, dos nossos afetos, do nosso corpo. Esta é a mensagem que Deus nos dá, que nós chamamos de religião. Revelação. Deus nos revela. Depois, como fala São Paulo, como Deus é Espírito, nós veremos a Deus face a face com o nosso Espírito. Aí compreenderemos tudo. Aí começaremos a dizer quantas besteiras que eu fiz, quanto tempo que eu perdi. Já, às vezes, na vida a gente fala isto, né? Para quê? Lutei a vida inteira para isso, para quê? Para alcançar nada, não é? Isso já começa a sentir. Mas, no mais íntimo, mais profundo, voltemos a isto. Não todos fazem assim. A lei de Deus é eterna. Porque sobre a lei de Deus foi criado o universo, se sustenta o universo, e o universo, e nós no universo, temos futuro. Creio, Pai,